Minutos. O ministro André Mendonça, do STF, decidiu que o julgamento de réus acusados de participação nos atos do 8 de janeiro deva seguir para discussão no plenário físico, não mais virtualmente. Vou voltar aqui à minha linha de crítica ao que nós estamos vivendo no Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, hoje é o ponto central do problema do país e que a solução, embora eu também concorde com o deputado que também tem uma visão crítica ao papel das Forças Armadas, e o Luiz Felipe, ele não só denota a decepção dele durante o processo como após e até o momento atual, mas eu queria voltar à questão do papel político. Porque a solução institucional, se existe, como ele mesmo colocou, se existe uma possibilidade de uma saída minimamente honrosa e que possa restabelecer o Estado democrático e o papel das instituições, ela passa pelo Congresso Nacional, casa que o deputado conhece muito bem, que sabe exatamente do papel que o Senado Federal, em especial, nós temos, por exemplo, um momento agora em que, se eu não me engano, foi o deputado Marcel Van Hatten que iniciou a proposta de uma CPI dos crimes de abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. E por que eu falo nisso? Eu falo especificamente no papel do Senado porque não existe solução para o país que não seja a contenção dos crimes que estão sendo cometidos. Veja bem, eu vou falar devagar. Crimes que estão sendo cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão se equivocando, não há ali algum tipo de deslize, de uma interpretação, quem sabe, um pouco diferente. Não, são crimes, crimes contra a humanidade e são crimes que estão sendo cometidos contra pessoas inocentes. Porque, veja bem, o que aconteceu que o ministro Mendonça fez foi simplesmente, ele usou um próprio artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e ele pediu um destaque para jogar de volta os julgamentos para o plenário. Por que isso? Vamos lembrar para a nossa audiência. Os primeiros julgamentos foram feitos no plenário, houve 3 sustentações orais que deixaram os ministros da Suprema Corte envergonhados, constrangidos, porque tiveram que, diante de toda a nação, condenar pessoas, só para que vocês tenham uma ideia e lembrem, eles condenaram pessoas a golpe de Estado, a 6 anos e 6 meses de prisão, veja bem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos e 6 meses de prisão, e juntaram as duas coisas, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático, como se fossem 2 crimes distintos, somaram e ainda deram mais 2 anos por associação criminosa armada, sem armas, mais 2 anos, e fora ali 1 ano e pouco sob dano ao patrimônio. Esse tipo de ação, ela não é uma ação simplesmente de equívoco da justiça. Isso é uma ação criminosa, porque isso é um atentado para a institucionalidade e para as leis do país. E o que aconteceu depois da primeira sustentação oral? Os ministros ficaram tão envergonhados, e lembro ainda das palavras do desembargador Sebastião, que lembrou àquela corte que eles são as pessoas hoje no país identificadas como as pessoas que são o cerne do problema institucional e por isso são odiadas. O que aconteceu é que eles solicitaram, o ministro Alexandre de Moraes solicitou que o julgamento fosse feito de forma virtual, sem a presença dos advogados. E pior, um advogado entrou com a gravação, agora já nessa nova leva de condenações, e ele fez o seu voto de condenação com mais de 100 páginas, sem ter ouvido sequer a sustentação oral gravada, já que ele não permitiu a sustentação oral presencial. A OAB se manifestou, todos os advogados foram lá dizer que isso era um absurdo, porque o Supremo Tribunal Federal, quando entende de julgar 1.500 pessoas lá no Supremo e não dando a possibilidade dessas pessoas de serem julgadas na primeira instância e de terem recursos, elas que não têm prerrogativa de foro, ou seja, não deveriam sequer estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, e não há não só competência do Supremo Tribunal Federal, como o próprio ministro Alexandre, ele é suspeito, porque ele já vem se manifestando pela culpabilidade nas redes sociais antes do julgamento.
Ele atua ora como promotor ou como juiz e também foi um investigador. Então veja que há uma série de irregularidades e agora o ministro parece que se sensibilizou e pede o destaque para voltar para o plenário. Há uma armação que está sendo feita pelo ministro Barroso de tentar jogar para uma turma essa que não estaria presente nem o Mendonça, nem o Cássio. Há uma série de manipulações, mas eu sei de uma coisa, meus senhores e a nossa audiência. Não existe possibilidade desse julgamento não ser considerado ilegal, ilegítimo. E nós teremos uma página negra da nossa história sendo escrita condenando pessoas a 14, donas de casa a 16 anos, pessoas que eram funcionários da Sabesp a 17 anos de prisão, dizendo que cometeram um golpe de Estado, se associaram criminosamente de forma armada ou fizeram uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso tudo é mentira. Então nós não podemos nos calar. E eu sei que o deputado vislumbra uma solução política, e eu creio que a solução tem que ser política, mas essa solução só tem um caminho hoje. É o Congresso Nacional promover a contenção, e a forma que existe no nosso ordenamento jurídico é o Senado Federal chamar à responsabilidade esses ministros da Suprema Corte que estão agindo de forma criminosa. Então não há meia palavra. Quando existe inocentes sendo injustamente condenados, aí sai do debate político, sai da disputa de poder. E nós já temos que todos nos indignarmos juntos contra isso. Essa é a minha posição. Tomara que vá realmente ao plenário, para que a população de novo veja essa excrescência, essa vergonha que está sendo a condução desse tribunal de exceção, um tribunal político. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.